Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Durante 9 meses, as futuras mamães vão ter muitas dúvidas no desenrolar desta gestação. E é por isso que hoje no programa TPM nós vamos esclarecê-las para vocês. Olá, o TPM está começando hoje com um convidado ginecologista e obstetra, o Dr. Antônio Luiz Chaguri, e ele vai esclarecer muitas dúvidas sobre as futuras mamães com esse lance da gestação. Querido, prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite, Zé, Luciano. Bom estar aqui com vocês de novo. Ah, mas melhor é tê-lo aqui conosco, né, Luciano? Chaguri, mas antes da gente bater o nosso papo, querido, vamos saber aí das pessoas se elas têm noção quando uma gravidez pode ser de risco. Vamos lá. Ana Cláudia, em sua opinião, quando uma gravidez é considerada de risco? Quando a pessoa não faz pré-natal, quando ela fuma, não faz as consultas, tudo direitinho. Olha, na minha opinião, acho que uma mulher que tem acima de 35 anos, quando ela bebe, quando ela fuma, quando ela não tem uma vida certa, vamos dizer assim, né? Uma vida normal. A gravidez é considerada de risco quando a pessoa tem filho muito nova ou quando ela é muito velha, quando não segue orientação de médico, quando fuma, bebe. Agora, doutor, me fala uma coisa. Quando é que uma gravidez é considerada de risco? Bom, uma gravidez de risco, vale lembrar primeiro que a maioria das gestações são normais, né? Gravidez não é doença, lógico, ocorre um monte de modificações no corpo e a mulher tem que se habituar a isso e geralmente se habitua. E não há motivo para maiores preocupações. Há acompanhamentos, tem que fazer o pré-natal, é importantíssimo que faça o pré-natal para ver a evolução desse nenê, do tamanho, pressão, peso, há toda uma orientação que você tem que dar no pré-natal para ela acompanhar, porque os problemas geralmente ocorrem lá no finalzinho da gravidez. Então você tem que começar no início do pré-natal a orientação de não ganhar muito peso, ter uma boa ingestão de água, evitar alimentos calóricos, enfim, uma série de cuidados, atividade física, para aquelas que podem fazê-la, para que você tenha uma gravidez normal, para evitar complicações que só aparecem no finalzinho da gravidez. Muitas delas. As complicações, na maioria das vezes, é no final. No final, a maioria das complicações. É igual um voo. Você tem os problemas da decolagem, que sai no início da gravidez, depois entra em velocidade cruzeiro, pode ter alguma intercorrência aí no voo, alguma turbulênciazinha, mas depois o problema da aterrissagem, que é o finalzinho da gravidez. Né? Então tá no bom, início, os riscos de abortamento, aqueles cuidados que tem que ser tomados, tal. A maioria das vezes passou aí dos 3 meses, é uma gravidez que evolui normalmente, e depois no finalzinho aqueles cuidados normais de acompanhamento mais de perto pelo obstetra, para que tenha uma gravidez adequada, um parto adequado. Mas antes de eu fazer uma pergunta, eu queria uma curiosidade. A idade, no caso, é um fator de risco para uma gravidez? Ou muito nova, ou muito, não vamos falar velha, um pouquinho mais madura, é um fator de risco? É uma coisa que acontece muito hoje, né? As meninas estão precocemente tendo vida sexual, não acreditam em métodos contraceptivos, né? Não usam camisinha e engravidam. Uma gravidez adolescente é uma gravidez de risco. Risco de abortamento, risco de ter um quadro de pressão alta, que chama toxemia gravídica, que pode ser leve, moderada, grave. Eu queria que o senhor explicasse o que é a toxemia gravídica. Geralmente ela tem um início de gravidez normal e por algum motivo, geralmente acontece em mulheres mais jovens e mulheres acima dos 35 anos, a incidência é maior na primeira gestação do que numa segunda, por exemplo, né? E é um quadro que é acompanhado de aumento de pressão, inchaço, edema e perde proteína na urina, existem algumas complicações até mais graves depois, pode até chegar num quadro muito severo, dependendo, e você tem que tomar alguns cuidados para que isso não evolua por uma perda fetal
ou por uma complicação materna mesmo. Mas então quer dizer que a toxemia gravídica ocorre também em relação em idade. Pelo que eu estou sentindo. Jovens, ou muito jovens, e acima ou dos mais 35 maduros. anos, o risco é maior. Então, e realmente existe um risco maior para pessoas que engravidam a partir de uma certa idade ou antes de atingir uma maturidade. E por isso nessas pessoas, principalmente, você tem que ter alguns cuidados maiores com elas. Se ela fizer direitinho, um pré-natal adequado, um acompanhamento adequado, não ganhar muito peso, tomando bastante água, evitando ingestão excessiva de alimentos com sal, tudo isso, atividade física, isso vai minimizar esse risco lá na frente, mesmo para essas mulheres acima dos 35 anos, mesmo para essas moças na adolescência. Vai acontecer de evitar a eclâmpsia? Isso. A Que pré-eclâmpsia é o anterior à eclâmpsia. A eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia que se agravou, um aumento de pressão muito sério, né? E aí a coisa pode complicar bem. A coisa não é fácil não, tem que tomar sempre os cuidados devidos. Gente, o papo tá ótimo, mas agora veio o recadinho da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Temperatura já aumentou, né? E você tá aí preocupada com o biquíni que você vai colocar. Afinal de contas, tem que ser biquíni. Deixa o maiô e a canga pra lá. Seu corpo tá ideal, tá do jeito que você gostaria? Bom, eu tenho uma boa notícia pra você. Na Fisioforma você encontra os melhores, com certeza, os melhores tratamentos estéticos. Tudo que há de mais moderno na Europa, você já encontra aqui na Fisioforma. Pra gordura localizada, por exemplo, aparelhos como o Dreamline, onde você já perde de 2 a 4 centímetros na primeira sessão. Tem também uma Power novidade que trata gordura localizada, celulite e flacidez, tudo ao mesmo tempo. Agora, se o seu problema é celulite, não se preocupe, eu sei. Já fez dietas, exercícios, até simpatia, mas a celulite não saiu, né? Pois você tem que começar o seu tratamento personalizado na Fisioforma. Você consegue regredir em até 80% do seu quadro, olha só que bom. Eu indico para qualquer pessoa. Então, eu estou confirmando, né, pessoalmente, que realmente existe mesmo um resultado e rápido. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai usufruir dessa maravilha toda. Basta você querer. Nosso comercial e voltamos já. Fique aí. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a Luz Pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses 3 problemas ao mesem tempo. Associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o ginecologista e obstetra Dr. Antônio Luiz Chaguri, que está nos esclarecendo sobre os cuidados que nós devemos ter com o pré-natal, durante a gestação também, que é super importante. Agora, doutor, me fala uma coisa, tem pessoas que infelizmente têm alguns vícios, do cigarro, da bebida, né? De alguns, utilização de alguns medicamentos, de forma às vezes sem uma orientação, de vitaminas. Esses tipos de atitudes causam algum problema, primeiro para a vida do bebê e depois também para a vida da pessoa, da mãe? Sem dúvida, né, Luciana? Bom, cigarro. Primeiro, cigarro não combina com nada. Com gravidez, então, muito menos. Aliás, cigarro não combina com nada mesmo. Há riscos de diminuição de peso fetal, há riscos de retardo mental fetal. Nossa, e de complicações, calcificação precoce da placenta e levando para um parto que pode ser mais prematuro. Então, cigarro não combina com nada e com gravidez não combina mesmo. Álcool em excesso, jamais. Socialmente, de vez em quando, não há problema em usá-lo, mas é com muita moderação, porque tudo passa a barreira placentária. Medicamentos, há medicamentos específicos para uso em gravidez, que podem ser usados na gravidez. Existem antibióticos. Uma mulher pega a infecção urinária, por exemplo, você tem antibióticos específicos que podem ser usados na gravidez. Há medicamentos que são proibitivos na gravidez. Então é sempre a orientação do médico o uso de qualquer coisa. Inclusive fala-se muito da parte de estética, tintura de cabelo, cremes. Muitos dos cremes você é absorvido pela pele. Hoje você usa muito hormônio em reposição hormonal que você passa pela pele. Ou adesivos. Então tem que ter muito cuidado
com essas orientações, inclusive na parte de cosmética, que a grávida tem que ter esse cuidado, tem que ter muita pergunta, pode fazer drenagem linfática, pode tingir cabelo, então essas coisas ela tem que discutir com o seu obstetra e ele vai orientá-la a melhor maneira de fazer, ele pode fazer. Há coisas que podem ser feitas durante a gestação sem o menor problema, né? Agora, medicamentos não. Medicamentos ela não pode usar nada sem discutir com o médico. Nada. O querido, fala uma coisa pra mim. Todo mundo fala de gordo, agora eu vou mexer com as magrinhas. Uma mulher muito magra, vamos supor assim, normalmente abaixo do peso, ela pode prejudicar o desenvolvimento do feto? Olha, Zezé, depende muito da alimentação dela. Se esse baixo peso for decorrente de uma desnutrição, sim. Se ela for constitucionalmente magra, não tem problema nenhum. Há exames que são feitos para avaliar isso. E ela tendo uma alimentação adequada, ela vai passar essa alimentação adequada para o neném. Hoje tem muita paciente que está engravidando que foi submetida a cirurgia de obesidade mórbida, o capela, aquela cirurgia bariátrica. Então, nossa, como é que fica isso? Então, você dá um suplemento vitamínico, você acompanha mais de perto, você faz uma suplementação alimentar para que ela tenha uma gravidez normal. Então, sua pergunta, uma paciente magra, se ela for magra, desnutrida, você tem que dar um suplemento, igual, por exemplo, pacientes socialmente, regiões pobres, que você tem que dar um suplemento vitamínico, tem que cuidar de verminose, você pode cuidar de verminose na gravidez, se for detectada. Então, todas essas intercorrências da gestação são feitas no pré-natal, por isso que é importante ela fazê-lo adequadamente. E isso é importante também, Zezé, porque fazendo um pré-natal, você já prevê um futuro problema, se alguma coisa vai ter alguma intercorrência, você já age antes, né? Minimizando esse problema, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Existem os exames que são feitos de rotina do pré-natal, né? Os exames de sangue, de urina, fezes, ultrassom para você. Hoje você faz um ultrassom no início da gravidez, você faz um outro com 13 semanas. O ultrassonografista ele mede o pescocinho do nenê, chama translucência nucal. E isso já minimiza o risco de malformações genéticas, já dá um indício que há uma chance muito menor de ter uma malformação genética. Em torno de 21 a 22 semanas ele faz um outro ultrassom, são os de rotina do pré-natal, para avaliar a vitalidade, a condição, a anatomia fetal. Chaguri, agora me fala uma coisa, não sei nem se eu acho que é bem pertinente. Vamos lá, quando é que uma doença que a mulher esteja, ela fica realmente, vamos dizer assim, incisivamente proibida de ficar grávida? Quais são as doenças que vocês realmente falam, vocês não podem engravidar? Olha, Zé, se você for rigoroso nessa seleção, uma mulher diabética, dependendo do tipo de diabetes, ela não deveria engravidar, porque ela pode piorar muito o quadro de diabetes dela. Certo. Mas há um anseio muito grande de mulheres de diabetes ter filho. Então você conta toda doença que existe contraindicação de gravidez, você discute os riscos dessa gravidez para aquela paciente. Então ela vai falar, não, eu avaliei e eu vou ter o meu bebê independente do risco. Aí, o que você mas vai as fazer doenças autoimunes é desaconselhável, a gravidez, essas doenças tipo lúpus, doenças autoimunes é desaconselhável, né? Obviamente, doença de câncer é desaconselhável, né? A mulheres com câncer de mama é totalmente desaconselhável, porque o boom hormonal de uma gravidez certamente vai acelerar, vai prejudicar. Então existem doenças, um monte delas que você fala, olha, o seu risco, uma restrição no caso. O seu risco é esse. Você vai avaliar o risco se você quer correr ou não, mas é obrigação do obstetra. Em alguns países eles fazem laqueadura em mulheres na adolescência para que elas não corram risco em algumas doenças de ter uma gravidez. Lógico, com consentimento. É, claro. Querido, adorei você mais uma vez. Obrigado. Tem que agradecer a Márcia, né, por emprestar esse homem maravilhoso aqui, né? Obrigada mesmo, porque ele elucidou legal a nossa entrevista. Muito obrigada, doutor. Obrigado, mais meninas. uma vez. Obrigado, gente, um beijo. Beijo, tchau. gente. Vamos ficar grávidos, dá tudo certo. Então, vamos reproduzir. Vamos aí. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados.
Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.